Bom dia a todos. Hoje, como vocês sabem, temos um convidado da Transtejo que irá depois apresentar-se e apresentar a sua empresa. E é com muito gosto que nós estivemos aqui hoje na nossa escola. Como vocês sabem, e enquadrados no Unidade Curricular de Instrução de Turismo, falámos na última aula até sobre a importância do transporte e do turismo, a sua evolução, muitas vezes paralela em relação àquilo que foi a evolução dos transportes e à atividade turística em si, e por isso é muito relevante para nós a presença hoje aqui de duas pessoas que vão falar exatamente nessa área. Aqui mais na área dos barcos, navios, como é que se chama o termo correto? Navios, embarcações. E depois temos, mais tarde, um convidado que vai falar sobre a parte aérea, nomeadamente das empresas da ANA. Como tive a oportunidade de falar também a questão dos ferros, dos passeios, dos cruzeiros, etc., é de facto uma área em expansão e em crescente evolução e, portanto, a presença hoje aqui do Dr. Luís Sousa é determinante, acho eu, para a vossa aprendizagem, já que nós temos, até aqui na nossa região, muita oportunidade de ver este tipo de oportunidades, já que o Alqueva trouxe aqui alguma coisa, com os pequenos barcos, etc. O nosso Rigoriana passa aqui, por causa do assoreamento, não temos possibilidade de vir a Vila Real Santo António até Mértola, que seria o ideal e que poderíamos ter aqui mais perto alguma situação desse género. Tivemos que trazer Lisboa até Beja via estrada para nos explicar aqui um bocadinho o trabalho que fazem e a importância que isso tem também para o turismo, nomeadamente no turístico. Deixava-lhe então aqui a sala para si e agradecer mais uma vez a sua disponibilidade. Muito obrigado. Bom, antes de mais, eu gostaria de agradecer aqui à escola o facto de ter a possibilidade, portanto, a mim pessoalmente e também a vocês. É sempre um prazer partilhar convosco, digamos, a nossa atividade. E acho que também para a escola é bastante importante, uma vez que, através deste ciclo de debate e destas palestras que são feitas, há a oportunidade dos alunos poderem, ficar, conscientes da realidade, das empresas e, portanto, acho extremamente interessante esta relação entre a escola e o mundo empresarial. Hoje, portanto, eu venho aqui falar, como não podia deixar de ser, dentro deste tema do transporte e do turismo, daquilo que é feito na Transtejo, portanto, a este nível. Portanto, a Transtejo, como penso que vocês devem todos mais ou menos saber, digamos, uma empresa que de serviço público, portanto, a atividade principal é o serviço público de passageiros, fluvial de passageiros, entre as duas margens do Tejo, portanto, entre Lisboa e, portanto, diversas localidades ribeirinhas, portanto, da margem sul. Esta é, digamos, a atividade principal. A atividade, digamos, secundária ou acessória, digamos assim, é, digamos, esta atividade marítima ou turística que, portanto, oferece um serviço aos turistas, circuitos turísticos, portanto, no Tejo. Portanto, e depois, mais à frente, eu vou detalhar, portanto, em que é que eles consistem, etc. Bom, então, nesta apresentação que hoje tenho aqui para partilhar convosco, vamos falar, numa primeira fase, no grupo de Transtejo, fazer o enquadramento institucional. Depois vamos focar na atividade, portanto, marítima ou turística, que é aquilo que basicamente nos traz aqui. Portanto, em termos de grupo de Transtejo, vamos falar um breve historial, portanto, da evolução ao longo dos anos do grupo, portanto, como é que ele foi constituído, portanto, qual é a missão do grupo, os grandes números, passageiros transportados, a frota que tem, etc. Quais são as carreiras fluviais que assegura, qual é a frota, navios, em termos de atividade marítima ou turística. Portanto, vamos
ao fim e ao cabo, falar da nossa proposta de valor, portanto, o que é que nós temos para oferecer ao cliente, ao turista, e que ele valoriza, e que, ao fim e ao cabo, nos pode diferenciar da concorrência. Portanto, quais os navios afetos, portanto, ao serviço turístico, quais são os circuitos que existem, horários e preços, qual tem sido a evolução da procura, portanto, e da receita, e depois, relativamente à atividade de 2013, quais são, digamos, os principais indicadores e portanto, como é que a procura, digamos, se caracterizou, portanto, ao nível da distribuição da mesma, enfim, ventilada de várias formas, vamos ver mais à frente. Portanto, como é que funciona o nosso sistema de avaliação da satisfação do cliente e, finalmente, quais são as oportunidades, portanto, nesta atividade, que penso que são aquelas que serão mais, enfim, que a empresa tem que se focar melhor nelas para, eventualmente, poder, digamos, evoluir e melhorar o seu serviço, e depois as conclusões gerais desta atividade. Ora bem, em termos do historial, portanto, antes, digamos, de 65, haviam 5 empresas privadas que asseguravam o transporte fluvial, portanto, entre Lisboa e, digamos, diversas localidades da margem sul do Tejo. No período pós-revolucionário, portanto, em 75, o Governo determinou, portanto, a nacionalização dessas 5 empresas e a sua fusão. Portanto, havia 5 empresas privadas, portanto, por decisão, por determinação do Governo de então, foi decidido nacionalizar, portanto, esse conjunto de 5 empresas e fundi-las numa só. E, portanto, deu origem precisamente à Transtejo. A Transtejo nasce, então, em 75. Isto, enfim, são, digamos, alguns marcos, enfim, que eu considerei mais relevantes, sobretudo para esta atividade do país que eu trouxe, que é, digamos, a atividade marítima turística. Portanto, em 83 é, digamos, o ano em que se dá início à atividade marítima turística, portanto, através da realização dos circuitos no Tejo, o que significa que esta atividade fez precisamente este ano 30 anos. Estamos em 2013, portanto, tem exatamente 30 anos esta atividade da Transtejo. Em 93 é fundada a Soflusa. O que acontece é que a CP, portanto, assegurava, portanto, as ligações entre Lisboa e o Barreiro, porque, enfim, os comboios, portanto, para a linha do Sul, só, portanto, partiam do Barreiro, não havia como agora a travessia na ponte, 25 de Abril, e, portanto, houve necessidade de facto, a própria CP assegurar a ligação marítima entre Lisboa e o Barreiro, para depois as pessoas poderem seguir para o comboio, em direção ao Sul. Portanto, havia, digamos, um setor fluvial da CP que, em 93, portanto, se entendeu por bem separar, digamos, a CP do setor fluvial, tendo sido constituída a Soflusa, que ficou, de facto, nesta parte do setor fluvial da CP. Portanto, a Soflusa é a empresa que assegura as ligações com o Barreiro, entre Lisboa e Barreiro. Em 95, enfim, há outro marco na Transtejo, portanto, que é a data de início de entrada ao serviço, enfim, de um novo tipo de vista aos catamarãs, com a entrada ao serviço de 4 catamarãs, neste caso o Algés, o Castelo do Rio Chiado. Em 2001, a Transtejo adquire a totalidade do capital social da Soflusa, dando então origem ao grupo Transtejo, que é composto pela Transtejo Soflusa. Portanto, basicamente, a evolução foi esta. Portanto, a Soflusa, enfim, assegurava as ligações para o Barreiro. A Transtejo tem as ligações para Porto Brandão e Trafaria, por um lado, para Cacilhas Almada,
Montijo e Seixal. Portanto, no total são 5 ligações fluviais, uma assegurada pela Soflusa para o Barreiro e as outras 4 pela Transtejo. Em 2001 é constituído o grupo, embora, digamos, este grupo exista atualmente, mas as empresas ainda permanecem individualizadas com a sua própria identidade. Portanto, neste momento, existe ainda a Soflusa e existe a Transtejo. Penso que a intenção do Governo, isso já foi várias vezes anunciado, é fundir mesmo as duas empresas, mas neste momento elas existem ainda as duas, existe uma gestão, uma administração comum, existe um grupo. Bom, em termos da missão do Grupo Transtejo. A missão é, ao fim e ao cabo, o serviço público de transporte fluvial passageiro, sendo que o mesmo deve estar orientado para a satisfação do cliente e, portanto, observar, todos os padrões em termos de elevada qualidade e segurança. Por outro lado, a Transtejo, ou o Grupo Transtejo, não deixa de ser um operador dentro, digamos, de um sistema global de transportes na área metropolitana de Lisboa e, portanto, deve também ter uma estratégia integradora, portanto, com essa rede de transportes que existe, não é? Portanto, com os comboios, com o carris, etc. E, portanto, a estratégia que existe é, de facto, haver pontos de contacto com todos os operadores de transportes, com vista à mobilidade sustentável e de acordo com princípios da racionalidade económico-financeira, social e ambiental. Em termos de grandes números, temos que, atualmente, existem 9 terminais fluviais, portanto, no Barreiro, terminais ou estações, digamos assim. Neste momento, aquilo que se designa por estações é apenas Belém e Porto Brandão. Todos os outros são considerados terminais. Qual é a diferença da estação e terminal? A estação, geralmente, portanto, não tem uma grande complementaridade com outros meios de transporte, enquanto que o terminal, enfim, está geralmente instalado em interfaces com vários módulos de transporte diferentes. Portanto, terminais do Barreiro, a estação de Belém, Terminal de Cacilhas, Caixo de Sodré, Montijo, Porto Brandão, Seixal, Câmara do Paço e da Faria. São os 9 terminais das estações que existem. A frota é composta por 33 navios. O grupo, no seu total, tem 508 trabalhadores. Em 2012, isto são números de 2012, digamos, o último ano que está fechado ainda assim, foram realizadas 153 mil viagens, foram transportados 24 milhões de passageiros e 27 mil veículos. Para além dos passageiros, o Grupo Transtejo também tem os chamados ferries, né, ferryboats, que, para além de passageiros, transporta veículos. Neste momento, em termos de ferryboats, existe a travessia, portanto, para Cacilhas, não é? Portanto, entre Castré e Cacilhas. Portanto, muito brevemente, penso que no final deste mês, essa travessia por ferry vai ser deslocalizada para Belém e, portanto, o transporte de veículos vai ser assegurado através de Belém para a Trafaria. Isto para, digamos, evitar os congestionamentos de tráfego, que são mais, digamos, intensos ali na região de Cacilhas, Almada, etc. E em Trafaria, portanto, a situação nesse aspecto é mais desanuviada. Em termos de ligações fluviais, como já vos tinha falado, portanto, temos 5 ligações, ou 5 carreiras. Portanto, de Belém partem barcos para Porto Brandão, Trafaria, do Caixo de Sodré para Cacilhas, também do Caixo de Sodré para o Seixal e do Terreiro do Paço para o Barreiro e para o Montijo. Em termos de frota, temos aqui, portanto, o conjunto de navios que compõem a frota, como vos disse, são 33 atualmente. Há 2 ferryboats, portanto, os tais que levam os carros, que é aqueles ferry monocasco, 2 navios, e também
estes dois, mas de outra classe, digamos, de catamarãs, que são mais recentes, que é o lisboense e o almadense. Portanto, estes têm capacidade, estes novos para 29 veículos, outros para 24, mais antigos. Em termos do turismo, depois como vamos ver mais à frente, temos aquele navio Fantasia, que também pode, digamos, fazer o serviço público de transporte de passageiros, sem ser turismo, e por vezes isso acontece, quando há falhas, digamos, nos navios normais do serviço público, o Fantasia também é posto ao serviço, portanto, para transporte de passageiros. E depois, como vamos ver, também, o barco principal do turismo está aqui nesta classe alemã, que é o São Paulo. E também temos aqui o São Jorge, que também é um navio muito maior, não é? Que leva até 1000 passageiros, que por vezes também é colocado, até devido às suas próprias características, tem algumas características propícias para o serviço de turismo, é colocado no serviço de turismo quando temos grandes grupos, enfim, que excedem, digamos, a capacidade dos outros dois, do São Paulo e do Fantasia. Mas, portanto, relativamente a estes barcos que estão afetos ao turismo, vamos ver mais à frente. Relativamente, concretamente, a esta atividade do turismo de Trans-Tejo, ela foi criada em 83, aliás, como tínhamos visto anteriormente, no contexto de uma política de diversificação, enfim, do CPC Trans-Tejo, sendo que a sua intenção é, precisamente, sentiu-se a necessidade e a oportunidade de explorar as potencialidades turísticas do Tejo, não é? Exemplo do que acontece em grandes cidades ou noutras cidades europeias, enfim, qualquer cidade europeia, enfim, que seja banhada por um rio, pronto, enfim, tem o seu serviço marítimo turístico, né? Toda a gente conhece, portanto, os circuitos turísticos, ou, enfim, esta atividade marítima turística em cidades como Paris, no Sena, no Tamisa, em Istambul, portanto, ali no Bósforo, em Amsterdão, enfim, quer dizer, qualquer cidade europeia, e mesmo fora da Europa, tem, digamos, o seu serviço turístico, enfim, por via fluvial. Lisboa não é exceção, não é? E, portanto, foi começado a explorar em 83. Portanto, esta atividade, a gestão desta atividade é assegurada por um departamento próprio, que é o Departamento de Atividades Acessórias, que está integrado na direção comercial, e em cujo departamento, para além, digamos, da gestão desta atividade turística, também se faz, portanto, a gestão do negócio do retalho, digamos assim, da exploração dos espaços comerciais, portanto, as estações e os terminais, enfim, as estações e os terminais, enfim, têm lojas, não é? Têm espaços comerciais, que importa, portanto, fazer depois essa gestão. Também a questão da gestão dos espaços de estacionamento, em que atualmente o Grupo Trans-Tejo explora, digamos, 3 espaços de estacionamento junto aos terminais do Barreiro, do Seixal e do Montijo. E também, enfim, contratos de publicidade. Ou seja, tudo aquilo que seja atividades não transporte ou não serviço público, serviço público de transporte normal de passageiros, é assegurado, portanto, através deste Departamento de Atividades Acessórias. A área de negócios não transporte, como se costuma ligar. Uma característica também importante desta atividade prende-se com o facto de ser uma atividade sazonal, que decorre anualmente entre abril e outubro. Enfim, depois, como vamos ver mais à frente, isto pode, digamos, suscitar, digamos, aqui algumas questões, mas mais à frente a gente depois irá, digamos, falar sobre isso.
Bem, qual é a nossa proposta de valor? Aquilo que nós pensamos que de facto é aquilo que nos distingue da concorrência, é aquilo que a nossa proposta em termos de qualidade, aquilo que temos para oferecer ao cliente, que ele pode valorizar e que só nós é que temos. Bem, para já somos uma empresa pioneira, portanto, como vimos desde 83 a 30 anos, portanto, que explora estes circuitos turísticos. Portanto, somos a mais antiga. Neste momento já existem outras empresas, nomeadamente uma, digamos, de forma mais regular, que como nós também realiza circuitos entre abril e outubro, que é a Lisboa Vista do Tejo. E depois há outras também, mas, enfim, funcionam muito com base no fretamento de navios, quer dizer, não tem, digamos, passeios regulares, mas só no caso de terem grupos, etc, etc, em que organizam as viagens e podem organizá-los ao longo do ano. Portanto, já, enfim, tem vindo a assistir-se, digamos, à entrada de alguns de outros players neste mercado, mas nós podemos arrogar de que fomos pioneiros, por um lado, e que temos a maior experiência, o maior know-how acumulado nesta atividade com estes 30 anos de experiência. Depois, outra coisa que nos distingue tem a ver com o facto de a nossa oferta turística estar baseada num navio do tipo Cacilheiro. Portanto, os nossos concorrentes, enfim, funcionam com outros barcos, alguns, enfim, até com muito boas condições, e muito mais modernos até que o nosso. Simplesmente são barcos que não são chamados barcos típicos, digamos, de Lisboa, não é? E não há dúvida nenhuma que, enfim, quando o turista vem aqui a Lisboa, ou quando vai ao outro lado qualquer, o que ele, penso eu, valoriza mais, e nós temos tido essa experiência, esse feedback, as pessoas querem digamos, experienciar aquilo que é típico de cada zona, não é? De cada cidade, de cada região. E, portanto, toda a gente sabe que aqueles barcos tipo Cacilheiro, enfim, Cacilheiro porque foram aqueles barcos que começaram a fazer aquele percurso entre Lisboa e Cacilhas, sei que é tipo aqueles barcos mais antigos, de origem alemã, de Hamburgo, mais concretamente, que é uma cidade com grandes tradições nesta indústria naval. Portanto, tem barcos muito mais modernos, mas que de facto não são, digamos, o típico de Lisboa. E, portanto, era o que eu estava a dizer, portanto, o turista, quando vê Lisboa, quer de facto ver e sentir e ter a experiência de coisas típicas da região. E, de facto, a nossa oferta, através deste tipo de barco, é aquela que mais vai ao encontro do que o turista procura. Depois temos também, portanto, relativamente à concorrência, que não tem, portanto, uma ampla oferta de navios para atender a diferentes necessidades. Ou seja, nós tanto podemos ter barcos para pequenos grupos, como para grandes grupos. Portanto, temos, digamos, basicamente aqueles três barcos que fazem o serviço de turismo, que é o São Paulo, a Fantasia e o São Jorge. São barcos que vão à volta de 150 pessoas. E, portanto, muitas vezes, quer dizer, há eventos, inclusive cá em Lisboa, de congressos que são realizados aqui em Lisboa, e Lisboa é uma cidade que, de facto, enfim, tem-se vindo a assistir a uma grande procura ao nível deste turismo de congresso, e o que se verifica é que, muitas vezes, quer dizer, há pedidos para 500, 600, 700 pessoas, não é? E a concorrência, portanto, não tem barcos para esse efeito. E nós, através do São Jorge, podemos assegurar isso. Se forem, digamos, grupos mais pequenos, enfim, temos os outros dois que também podemos utilizar e utilizamos normalmente. Depois, temos dois tipos de circuitos. Temos o circuito Lisboa Vista do Rio e Descobrimentos. Depois já vamos detalhar mais cada um destes circuitos. Enfim, a Lisboa Vista do Tejo, que é, digamos, o tal concorrente que eu vos falei,
só tem um único circuito, que vai ali à Chão de Belém. Temos também um serviço a bordo de informação turística, digamos, quase um guia turístico, que vai explicando aos turistas os pontos mais importantes da cidade, que são vistos a partir do rio. E temos, portanto, esse serviço de informações turísticas em 4 idiomas, portanto, além do português, o inglês, o francês e o espanhol. Que também é, digamos, um fator diferenciador que nós temos, porque somos o único operador turístico fluvial que tem esse serviço de informação turística à bordo. E depois temos também um serviço de bar dentro dos próprios navios, em que temos, enfim, uma política de oferecer uma bebida, uma água a consumo. Relativamente aos navios, temos aqui, portanto, este navio Cabo São Paulo, tal como vos falei, que é, digamos, o nosso navio principal para esta atividade, cujas características estão ali, portanto, é o tal navio tipo Cacilheiro, que tem uma capacidade para 265 passageiros, distribuídos por 2 salões e 2 tombadilhos, com instalações sanitárias, com um bar, etc. Tem mesas quer em cima, quer em baixo, tem uma área de descoberta aqui, e, portanto, é um barco que reúne, portanto, as devidas condições para esta atividade, e é normalmente o barco que nós utilizamos, exceto se os grupos forem grandes, então muito grandes, ultrapassem esta capacidade, então utilizamos o São Jorge, ou então, por vezes, quando está em manutenção, utilizamos o Fantasia, que é o barco que está aqui a seguir, que é um barco tipo catamarã, de menor dimensão, mas, enfim, quando o número de turistas também não ultrapassa aquele valor, é um barco que pode perfeitamente ser utilizado, portanto, neste serviço. Embora lá está, portanto, muitas vezes temos reclamações quando o São Paulo está em revisão e as pessoas veem os nossos folhetos, está lá, enfim, a imagem, a fotografia do São Paulo, então, mas o barco não era o outro, não sei o quê, apesar de ser mais moderno, querem o outro que é o típico. Portanto, este é um barco um pouco mais moderno, naturalmente, mas, portanto, tem também boas condições, também tem bar, tem instalações sanitárias, tem tudo, portanto, cumpre na perfeição também, digamos, a função que é pedida, portanto, no âmbito desta atividade. Depois temos o São Jorge, que é o tal barco maior, não é? Maior capacidade, que nós também utilizamos, também tem algumas boas características para este efeito, para, digamos, a organização de passeios com maior número de turistas. Não só, quer dizer, estrangeiros, como também, inclusive, nacionais, porque nós, por exemplo, fazemos parcerias e acordos com diversas instituições, nomeadamente por exemplo, este ano lembro que houve um grande grupo de 700 pessoas da Santa Casa da Misericórdia, em que, de facto, utilizamos este barco, que era uma economia nestas condições. Portanto, sobretudo até pessoas idosas, gostam muito, digamos, deste tipo de passeios e de circuitos, e nós regularmente organizamos parcerias com diversas instituições, algumas também de particularidade, de solidariedade social, etc. E, portanto, digamos, organizado um grupo grande e depois efetuamos estes passeios, e também com crianças, com escolas, etc. Agora, vendo mais ao pormenor cada um dos circuitos, temos este circuito que nós apelidamos o circuito Lisboa Vista do Rio, que, portanto, parte, isto aqui, portanto, esta parte do circuito é, portanto, a parte que vai, digamos, à parte oriental da cidade, à zona da Expo, da antiga Expo, não é? E, portanto, o barco parte do terreno do Paço, vai à zona da Expo, onde faz Tagana, regressa. Exatamente. Portanto, vai à zona da Expo, depois atraca no Castré, onde entram, digamos,
mais passageiros, para fazer só a segunda metade do circuito, ou digamos o segundo circuito, que é o circuito dos descobrimentos, como vamos ver mais a seguir, mas à frente, que vai à zona de Belém, enfim, mais concretamente ali ao centro de Champalimau, e regressa ao Terreiro do Paço. Ou seja, o circuito de Vista do Rio é composto por estes dois circuitos. Portanto, é um circuito maior, que vai quer à parte oriental da cidade, quer à parte ocidental. Portanto, faz desde da zona da Expo até Belém. É o circuito maior, Lisboa Vista do Rio. Depois temos o circuito de descobrimentos, que é o circuito mais pequeno, que, portanto, parte do Terreiro do Paço ou do Caixo Estreia. Aliás, parte do Terreiro do Paço, atraca no Caixo Estreia, porque as pessoas podem entrar nos dois sítios, e regressa ao Terreiro do Paço. Mas só vai aqui à zona de Belém, que dá um circuito mais curto. Em termos, digamos, das partidas, enfim, isto basicamente é título informativo. O circuito da manhã é um circuito que tem cerca de 1h30, portanto é o circuito mais curto que vai a Belém. Portanto, Terreiro do Paço parte às 11h15, do Caixo Estreia parte às 11h30, vai a Belém e regressa ao Terreiro do Paço às 12h45. Os preços, isto é o preço, digamos, para adulto, para sénior, digamos assim, aos 65 anos e para criança. O circuito da tarde, que tem os dois, portanto, se a pessoa fizer o circuito completo, portanto, incluindo a parte da Expo mais Belém, é o tal Lisboa Vista do Rio, pode fazê-lo, ou então entrar num Caixo Estreia e só faz a parte dos descobrimentos até Belém. Portanto, neste caso, as partidas são, parte às 15 horas do Terreiro do Paço, depois lá está, vai à zona da Expo, a primeira parte do circuito, vai ao Caixo Estreia, onde apanha as pessoas que só vão fazer o circuito dos descobrimentos, depois vai a Belém e, portanto, acaba às 5h30 no Terreiro do Paço. Para todos. Os preços, portanto, quem fez o circuito inteiro, Lisboa Vista do Rio, portanto, os dois são 20€, quem só fizer a parte dos descobrimentos são 15€, e depois também temos os tais bilhetes para séniores e para crianças. Em termos de evolução da procura, portanto, o número de turistas, clientes, ao longo dos anos. Portanto, fazendo a análise nos últimos 5 anos, a Transtejo transportou, em 2009, 17.089 turistas e foi sempre a crescer até este último ano, que já fechou, digamos assim, porque a atividade, como disse, termina em outubro, portanto é de 1 de abril a 31 de outubro, e já temos, portanto, os dados deste ano foram 28.629. Portanto, este ano foi, isto tem vindo sempre a crescer, basicamente, e, portanto, este ano bateu-se, portanto, um novo recorde ao nível do número de turistas transportados.